algumas coisas aqui que é importante. Eu acho que a gente tem um mindset. Hoje eu estava de manhã, acordei, eu gosto de fazer um ritual de manhã, acordar, me dar um tempinho assim para tomar um café, ficar pensando, né? E aí eu estava olhando na janela assim, estava pensando, nossa, como é que a gente tem um mindset muito focado no negativo, né? A nossa mentalidade está muito... Explica aí o mindset. O mindset é como se fosse a Porque forma de pensar muita da gente que mente. não entende essa linguagem. O mindset é como se fosse assim, as nossas próprias crenças, né? Como se fosse nosso programa de computador da mente está muito focado para olhar o negativo. O equipamento da nossa mente, né? O equipamento da mente, não da alma, Sim. né? Porque a alma, ela enxerga tudo. Mas a nossa mente desse corpo aqui está viciada pelas nossas crenças, de como a engrenagem da vida funciona. A gente tem esse olhar para o negativo. E como é que é o olhar no negativo? Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, eu espero sempre o pior mesmo, porque aí se vier o melhor, eu estou no lucro. Né? Então, a gente tem uma mentalidade de estar sempre olhando para o que vai dar errado como se isso fosse ser uma garantia de que a gente não vai se decepcionar, de que a gente não vai se frustrar, de que se vier o mal a gente está preparado, se vier o ruim a gente está preparado. E essa é uma grande armadilha, uma grande mentira que a gente conta para a gente. Porque dentro do entendimento da nossa neuropsicologia, da neurobiologia do nosso corpo, quando a gente está o tempo todo esperando o pior, a gente está ativando o nosso corpo o tempo todo para o alarme. A gente está o tempo todo em alerta, o tempo todo em preparação para um ataque, o tempo todo em preparação porque algo vai acontecer. E aí a gente perde a grande habilidade que a gente tem de defesa, que é a real observação do que está acontecendo. Você já não viu assim uma pessoa, por exemplo, está tão imersa nos próprios pensamentos dela que ela começa a atravessar a rua sem ver se o sinal está fechado? A pessoa está tão imersa nos pensamentos dela que ela começa a falar sozinha e ela não presta atenção no que está acontecendo ao redor, das pessoas que passam, né? Então, esse estado de alerta, que muitas vezes a gente cria essa mentalidade do negativo, então eu vou olhar tudo sempre pelo prisma negativo, porque assim eu vou me defender, vou deixar de ser inocente, não vou cair numa armadilha. Só que, em realidade, a gente está mais vulnerável ainda a cair numa armadilha. Por quê? Porque a gente perde a nossa capacidade inata, a nossa intuição, o contato com a nossa intuição, o contato com o sensível, o contato com o sutil. Porque o sutil, ele não se comunica numa energia do medo. O seu guia espiritual não vai se conectar com você com a energia do medo. Ele vai se conectar com você quando você pausar e sentir gratidão e agradecer pela vida, e ler uma página do Evangelho, ler um outro livro que faz você refletir, trazer boas reflexões. É nessa hora em que você sutiliza e você se permite receber a intuição. Então, se você está o tempo todo vibrando no negativo, no seu dia a dia, dificilmente o espírito que está te acompanhando vai dizer assim, olha, presta atenção, olha aí o cara do lado. E aí você não vai ouvir, porque você está aqui no celular, olhando a notícia ruim do negócio, pensando que, meu Deus, meu chefe. Né? Então, o quanto é importante a gente desprogramar esse lugar onde a gente está sempre pensando no negativo. Isso significa que a maldade não existe no mundo? Significa que as más intenções não existem no mundo? Claro que não. Mas é desprogramar essa imaginação de que se a gente está o tempo todo esperando o pior, né, a gente está protegido. Porque isso não é uma verdade. Isso é ao contrário. Isso desprepara a gente. Porque desprepara a gente de sentir uma má intenção assim, no corpo. O corpo fica assim, estranho. Mas se a gente não estiver conectado com a nossa senso-percepção, se a gente não estiver disponível para observar os nossos níveis de estresse, para se tornar consciente de como é que a gente reage, a gente vai deixar isso passar. E vai começar a viver as imaginações e as criações mentais da nossa mente. Né? Hoje a gente não tem mais medo do leão que vai talvez comer a gente na caverna. A gente tem medo de outras coisas, mais do âmbito da mente, se alguma coisa acontecer comigo. Hoje, com as redes sociais, a gente tem muito esse medo, né, de um cancelamento, o medo da nossa opinião, o medo de exprimir o que a gente pensa. Então, os medos hoje eles são mais sutis, eles são mais do campo mental. Então, se a gente não cuida desse lugar,
E aí, desprogramar é como? Agora então, Júlia, eu vou achar que tudo tá bom. Aí você vai cair pro outro lado da bicicleta, né? Você vai cair pro outro lado, né? Não é achar que tá tudo bem, que todo mundo é bonzinho, que a vida é ótima. É entender que, assim, tá bom, peraí, deixa eu observar isso aqui, o fato como ele é. Existe um exercício de comunicação não violenta, inclusive o primeiro passo da metodologia criado pelo Marshall Rosenberg, que é para facilitar as conexões e as relações entre as pessoas, é a observação. Então, tem um exercício assim, que a gente mostra um retrato, uma imagem, e aí a gente pede para as pessoas descreverem o que você está vendo nessa imagem, o que você está sentindo quando você olha essa imagem. E, geralmente, as pessoas elas descrevem a imagem a partir do que... E aprendendo a olhar. Isso aqui é uma xícara, tem uma água dentro. A Júlia bebe quando ela fala muito, ela deve estar com sede. Né? Começar a perceber que a maioria das coisas que a gente vê são mais a nossa impressão do que são realmente um fato. Né? Perguntar também ajuda. Às vezes a gente cria muita história mental na nossa mente. Então, assim,